Senhor presidente Alberto Meneguzzi, a minha saudação a toda a mesa diretora dos trabalhos, neste dia de julgamento desse processo que está em pauta, a minha saudação aos colegas vereadores, saúdo também a imprensa que faz a cobertura desta sessão, também a quem acompanha a nossa plenária, junto à Assembleia, e também aos telespectadores do canal 16. Dizer, presidente, que estamos nesta tarde do dia 16 de abril de 2018, cumprindo com mais uma missão que foi dada pela população caxiense a este corpo de vereadores e vereadoras, e mais do que isso, cumprindo a nossa missão institucional, que além de legislar, de fiscalizar, de administrar esse parlamento, temos que proceder quando chamados ao julgamento do senhor prefeito municipal, que é o caso presente. Portanto, temos, ainda que o processo tenha sido protocolado por um grupo de 29 pessoas, temos a primazia, e isso foi aceito, acatamos a admissibilidade desse projeto, desse processo, que foi instruído, que foi apurado, a ocorrência da possibilidade de infrações político-administrativas durante essa gestão do prefeito Daniel Guerra, consistindo em possíveis infrações de crime de responsabilidade que vão desde o descumprimento de ações de decisão judicial de vagas na educação infantil, descumprimento da lei do Financiarte, da composição do Conselho do Meio Ambiente, descumprimento do plano de resíduos sólidos do município, que é uma lei municipal, atos de obstrução dos trabalhos deste legislativo e também a solicitação de extinção do mandato do vice-prefeito, tão grave também. Mas não podemos nos ater tão somente à análise da denúncia pela improcedência, que foi apresentada pelo vereador relator, sem fazer uma contextualização, ainda que de forma muito breve, do atual governo Daniel Guerra. Nós, vereadores, a população de Caxias, nós percebemos, isso fica muito claro, desde janeiro de 2017, que a administração Daniel Guerra não é dada ao diálogo, fundamental nas relações republicanas. Não é dada à construção de um entendimento, da construção de consensos, o que é primazia para se tocar uma administração pública. Então, fica muito difícil, queridos vereadores, fazer uma análise mais objetiva da gestão municipal. É muito difícil hoje saber o andamento do governo, não é? É um governo fechado e dá a impressão que não se tem uma política municipal elaborada. Fica nítida a impressão nesse sentido. A cidade, tanto nossos bairros quanto os moradores, não sabem o que o governo faz. Isso é muito preocupante. E o movimento comunitário é marginalizado da atuação do governo municipal. Sem falar, nobres pares, das inúmeras geração de conflitos que tem ocasionado no início desse governo. Então, nós entendemos que, de uma vez por todas, estamos aqui para também ajudar Caxias do Sul a ser uma cidade pujante, a fazer com que o seu crescimento verdadeiramente ocorra, que o seu desenvolvimento seja profícuo para os nossos moradores. Então, eu entendo que essas 3 solicitações de denúncias de impeachment sirvam para alguma coisa. Sirvam realmente para o prefeito Daniel Guerra fazer uma reflexão de que um prefeito deve governar a cidade literalmente. Ele deve integrar o nosso povo, ele deve unir os caxienses, ele deve tornar aquilo que Caxias sempre foi, uma cidade acolhedora, solidária e fraterna. Isso é papel de um prefeito municipal e me parece que o prefeito esqueceu disso. E nós tomamos hoje, nobres pares, uma decisão, com certeza, de muita responsabilidade, de grande seriedade, mas também de muita ponderação. A nossa missão hoje é julgar esta denúncia que está aí, e a situação exige uma grande responsabilidade de todos os pares dessa Casa Legislativa. É um momento, diria eu, nobres pares, constrangedor para a cidade de Caxias do Sul, porque
nós percebemos também que essa geração de conflitos, essas inúmeras polêmicas que foi geradas pelo atual governo, é que também fez com que ocorresse esse momento aqui. Então, vivemos esse constrangimento que é muito triste para a cidade de Caxias do Sul. Basta ver, né, a imprensa hoje regional e estadual fazendo uma divulgação que é negativa para a cidade de Caxias do Sul. E nós sabemos todos também que o impeachment, ele é um instrumento extremo. E nós estamos aqui hoje analisando de forma pormenorizada, como disse o vereador Adiló, os fatos narrados, todos eles foram esmiuçados. Em particular, existe nos itens 2, que trata do Financiarte, e no 3, que tratam da terceirização do PA 24 horas, alguma afronta à lei. Isso fica muito claro, inclusive, né, aportado pela defesa do denunciado, inclusive por testemunhas do primeiro escalão, dizendo que realmente ocorreram infração à lei, ocorreram irregularidades. Então, a denúncia também ela traz um certo fundamento, e que infringem, que atingem a lei orçamentária do município, que é uma lei do município, e também a lei orgânica. Então, é preciso, com certeza, de uma apuração mais detalhada. Se não, vejamos o que diz o artigo, a infração número 2. Fala, né, da questão do Financiarte. Não consta que o denunciado, com relação à lei orçamentária do município, tenha promovido uma ação direta de inconstitucionalidade quanto à lei orçamentária na parte que destina recursos para a cultura. Então, nós entendemos que o denunciado, conforme preconiza, e nesse ponto eu concordo com a denúncia, tinha obrigação legal de cumprir, né, a lei do Financiarte, mas especialmente a lei municipal 8.165 de 2016, que é a lei orçamentária, uma vez que essa lei não foi objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Então, o descumprimento dessa lei, né, a aplicação indevida de verbas, de rendas ou verbas, né, públicas, e o emprego de recursos em desacordo com planos ou programas, então também chama um desrespeito à lei orçamentária, representa também pode ser considerado, além de um crime de responsabilidade, um ato de improbidade administrativa a ser apurada pelo Poder Judiciário. E eu quero cumprimentar sobremaneira elogiar o trabalho da comissão processante, também nesse sentido, tendo em vista que fez os encaminhamentos necessários, inclusive para o processamento dessa denúncia ao Ministério Público, consequentemente à Justiça. Pesadas as punições também a nível judiciário, então elogiar o trabalho da comissão processante, né, a sua imparcialidade, a sua isenção na apuração dessas infrações, cumprindo justamente o que diz o rito desse decreto federal, cumprimentar os servidores, os procuradores da casa, assessorias que trabalharam com muita dedicação. E nós sabemos que esses atos que estão elencados na denúncia, isso é preciso dizer, foram atos de governo, de uma administração, em que pese este vereador não concordar com muitos deles. Foram apostos pelo atual gestor, pelo atual prefeito, que tiveram incompetência? Sim, tiveram incompetência. Teve ineficiência administrativa? Teve. Teve barbeiragem nos atos? Teve. Né? Inclusive, atos que macularam a moralidade administrativa de Caxias do Sul. Isso é muito triste ter que relatar nesse momento. E também, e finalizo minha fala, nobres pares, com relação, ainda, isso é muito importante frisar, ainda que se julgue pelo acatamento, pela improcedência da denúncia, né, ou uma eventual absolvição, isso não deve servir de pretexto, nem de bengala, nem de escudo para o cometimento de novos erros e de novas aventuras à testa da administração. Não se tem mais espaço para barbeiragens na condução do governo. Todos os limites foram ultrapassados. Este é um processo, né, que dá um recado muito claro de que nós não temos mais espaço para amadorismo ou arrogância. E isso deve imediatamente cessar. O governo municipal de Caxias do Sul não é dado a testes ou experimentos. O prefeito foi eleito para governar para todos indistintamente, com probidade, eficiência, seriedade e respeito. Então, nesse sentido, senhor presidente, gostaria de deixar essas minhas palavras nesse dia importante em que
nós, com toda a responsabilidade que cabe neste momento, né, representando a população caxiense, né, fazemos essa análise deste processo. Então, dizer que esta infração do suposto descumprimento da lei do Financiarte e da lei também que fala da lei orçamentária anual, e eu trago aqui os valores para finalizar a minha fala, senhor presidente, os valores que foram colocados na peça orçamentária. Estão aqui. O que diz o artigo 4º do decreto 2001 que regula o processo? São infrações políticos-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores. Inciso 6º, descumprir o orçamento aprovado para o exercício de 2017. E o que previa o orçamento de 2017 para o Financiarte? R$ 2.468.798,55. O que se arrecadou em 2017 entre ISS e IPTU? R$ 1.164.615. E o que foi aplicado? Aproximadamente R$ 600 mil. Ou seja, foram apresentados 184 projetos, foram selecionados 69 e 18 foram contemplados. Então, o que se percebe nitidamente é que houve uma afronta à lei orçamentária do município, o que não deixa de ser também uma infração político-administrativa, um crime de responsabilidade, uma improbidade administrativa, podendo, notadamente pelo entendimento que estiver aqui, ser apurado por esta Casa Legislativa e, no limite, como já encaminha a denúncia ao Poder Judiciário. Era essa a minha manifestação, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo.